Estão perdendo a cabeça. Olha só, Moraes foi pego porque uma advogada revelou tudo. Sumiço de processo no STF, é isso mesmo? Eu achei esse vídeo aqui, gente, eu quero compartilhar com vocês, porque aqui eu trago a informação. Eu gosto muito que você deixe aqui embaixo a sua opinião, hein, sobre isso. E mais, nós vamos trazer tudo sobre esse membro da esquerda que está com o processo finalizado e ele se torna, portanto, inelegível e foi cassado. Acabou para ele. Brasília pegando fogo, membro sendo se tornando inelegível, tendo a sua cassação. Olha, é muita coisa que nós vamos ver aqui agora. Vai ser rapidinho, gente. Eu separei aqui as principais notícias bombásticas que estão acontecendo para você ficar por dentro de tudo. Mas antes, marca esse dedo no like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, e aqui embaixo tem um espaço que é democrático para você deixar o seu comentário. Aqui embaixo, hein? Vamos já compartilhar essa informação com vocês aqui, que está pegando fogo. Eu achei esse vídeo, um vídeo que tem muitas visualizações, e eu fiquei assim, olha, muito preocupado, porque são declarações muito fortes, muito fortes. Olha só, eu não conseguia encontrar o nome dessa advogada, mas olha o que ela traz pra gente aqui, gente. Uma reviravolta surpreendente. Processos importantes teriam desaparecido, gerando um verdadeiro alvoroço. Enquanto a esquerda tenta justificar o ocorrido, uma advogada surge com declarações bombásticas, acusando irregularidades graves. Confira agora. Diante de um sistema injusto e perseguidor. Hoje ainda temos muitas pessoas presas. Pessoas como o caso do Marco Alexandre, que está 1 ano e 8 meses preso preventivamente, sem denúncia. Isso é de arder os ouvidos de qualquer advogado. Temos outros, como o caso do Lucas Brasileiro, que retornou à prisão por risco de fuga de terceiro. Outras pessoas surgiram e o ministro acreditou que os outros surgiriam também, mesmo ele cumprindo medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica de forma abusiva, porque o CNJ prevê a revisão de 3 em 3 meses e nunca foi revisado o uso da tornozeleira eletrônica. Ele estava em casa quando foi preso. E a alegação é essa, risco de fuga. Os demais que continuam presos também estão presos por risco de fuga. Preventivamente. Na verdade, a gente pode dizer que não é uma prisão preventiva. Eles estão cumprindo pena antecipada, o que é proibido no nosso ordenamento jurídico. Mas, senador, eu gostaria muito de não estar aqui hoje pedindo que o devido processo legal seja cumprido, que as garantias constitucionais dessas pessoas sejam preservadas. Eu não queria, de fato. Mas... Olha só, gente, vou deixar aqui para vocês a fonte líder de sucesso. Soltou esse vídeo aqui, gente, e é impressionante. Vamos continuar ouvindo. Todo dia a gente ouve os ministros do STF que mais nível, uma bomba relógio. E com todos os estudos e doutrinas médicas, ele é meu cliente, senador, eu coloquei no processo dele um pedido de prisão humanitária para tratamento de saúde. E a PGR, que outrora tinha aceitado a soltura dele, mas que o ministro não soltou porque ele tinha um nome igual de um criminoso, esse caso é bastante conhecido dos senhores, o nome dele é igual de um criminoso falecido já há muito tempo. E a PGR já tinha deferido a soltura dele, se manifestado pela soltura, e o ministro deixou preso por conta desse homônimo. Hoje ele padece de um problema no coração e a mesma PGR se manifestou que ele passasse por uma junta médica. Não sabemos se ele irá passar pela junta médica essa semana ou se mesmo ele irá aguentar passar pela essa junta médica. Mas estão brincando com a vida alheia, com a vida das famílias que estão aqui fora sofrendo. E se fosse o pai de vocês, como é que seria? É muito bonita a história do golpe, da tentativa de golpe de Estado. Até daria uma série bonita do Netflix ou de algum canal de streaming. A história do Homem-Bomba, que usava fogos de artifício, parece que a gente está diante de um festival folclórico. Um golpe sem armas, pessoas sem poder de dar o golpe, ninguém para assumir aquele poder quando o golpe fosse dado, pessoas que esperaram a polícia chegar, grandes criminosos que esperam a polícia chegar. Diferente daqueles que essa justiça, que se diz justiça, não foi capaz de ir atrás, que foram os que escalaram os prédios do Congresso. Só temos uma pessoa presa que a gente tem imagens de fato, que é aquele rapaz do relógio, que por sinal a Polícia Federal colocou as imagens, eu até agradeço por isso, depois de mais de um ano, colocou as imagens, e aquele cidadão lá, ele passa por todas as casas. 2 minutos depois dos manifestantes chegarem na frente do Congresso, aquele cidadão já estava dentro da sala das lideranças, tocando fogo na sala das lideranças. E eu questiono a quem não conhece e quem está assistindo em casa, que não conhece o Congresso. Alguém de vocês sabe onde é a sala da liderança aqui no Congresso?
porque ela não é exposta para todo mundo. Então só sabe quem conhece. O que é que esse homem, 2 minutos depois, estava fazendo lá tocando fogo? Sozinho. Posteriormente, ele estava na Praça dos Três Poderes, jogando pedra na polícia. Depois, ele estava dentro do Palácio do Planalto, derrubando o relógio. O mesmo homem. Um homem foi capaz de danificar a Praça dos Três Poderes. Ele está preso, mas também justifica uma condenação de 17 anos. Quebrar vidraça é tentativa de golpe de Estado? Se for, eu desconheço tudo que eu estudei sobre golpe, sobre os golpes que foram dados nesse país. Talvez um dia a gente tenha o prazer de ouvir essa história sendo contada de forma diferente. Porque, na realidade, o golpe quem levou fomos nós. Porque hoje, eu disse até em outra oportunidade aqui, senador, quando a gente tem... O golpe de Estado é muito simples. Um poder ele se sobrepõe a todos os outros e alguém usurpa daquele poder legitimamente eleito, como o ministro Alexandre de Moraes adora colocar nas peças dele. Um governo democraticamente eleito pela população. Mas o ministro Alexandre de Moraes não diz que ele que está usurpando esse poder. Porque ele pega tudo que é votado dentro dessas duas casas, dentro do Senado e dentro da Câmara. E eles lá no STF, em uma decisão, em uma canetada, derrubam o que foi votado. Derruba praticamente o parlamento. Isso, sim, é golpe de Estado. Mas ninguém fala nada. Por quê? Porque, em sua maioria, estão sendo favorecidos. Os únicos que falam são os opositores que estão sofrendo na pele a perseguição. Falaram tanto do governo passado, que era perseguidor, que era isso, que era aquilo, mas como o próprio senador Flávio falou em outra ocasião, me apresente pelo menos uma portaria que o presidente Bolsonaro tenha feito cerceando o direito de alguém. Me apresente um ministro do Supremo que prendeu uma pessoa sem o devido processo legal. Me apresente a imprensa acusando pessoas de terrorismo quando era um crime que nem característica tem para terrorismo. Essas pessoas, elas hoje levam uma mancha nos seus nomes. Pessoas, inclusive, que tiveram fotos postadas pela grande mídia. Homens e mulheres honradas que tiveram fotos em jornais como terroristas. Em uma página esquematizada por esse controle, onde a página dizia contra-golpe e trazia a foto das pessoas que se manifestavam. A manifestação, ela, quando é de forma pacífica, ela é permitida pela nossa Constituição. Mas eu retorno ao meu início. Essa Constituição, por esses ministros, está sendo escolhidos artigos que podem ser usados e os que não podem. Os artigos que eles querem, que eles se afeiçoam. E aí a gente vê essas aberrações acontecer com essas pessoas. Mas é muito bonito dizer que estamos defendendo a democracia e dar discurso, como a gente ouviu do ministro Alexandre de Moraes essa semana, queriam explodir o STF com fogos de artifício. Só acredita quem não lê. Ou quem só lê a chamada, né? Que isso a gente costuma ver muito nas redes sociais. O povo só lê a chamada da matéria e não lê o que é que tem ali. A pessoa com fogos de artifício, um rojão na mão, ela teria a capacidade de explodir o STF? Será? Ou explodir qualquer prédio que seja? Será que isso aconteceria? Mas o mais hilário desse novo episódio da série 8 de janeiro, além da história do deputado Gaia, que supostamente iria financiar um golpe de Estado quando ele não era nem deputado. Então, assim, a gente viu golpe de Estado sem arma, a gente viu financiamento com dinheiro público que ainda não tinha dinheiro público, então era um financiamento fiado. Financiamento de golpe fiado, é a nova modalidade. Golpe com bala de gude e agora explosão de prédio público com fogos de artifício. Eu acho que nem se a gente for para uma revistinha em quadrinho para a criança não vai se divertir tanto quanto essa história que esses ministros criaram. E o ministro disse nessa mesma fala, senador, que isso tudo foi criado pelo gabinete do ódio. Um gabinete que eles criaram na vã ilusão deles, na cabeça deles. E ontem eu quero... Pessoal, se vocês souberem o nome dessa advogada, deixem aqui nos comentários, tá? Isso é muito importante. Certamente ela estava ali na Câmara e tudo que foi falado ali faz muito sentido. Estou aqui também conhecendo esse discurso agora. Eu localizei esse vídeo, achei muito interessante. Quero parabenizar o canal, já mostrei aqui o canal. Vamos continuar ouvindo aqui, mas vai deixando o seu comentário aqui, o que você está achando dessa fala importante. Questionei na entrevista que eu estava dando e faço o questionamento aqui novamente, se ele tiver a oportunidade de me ouvir. Eu não sei se ele faz terapia, o ministro deveria fazer, se não fizer, mas a terapeuta dele devia dizer que nem tudo é culpa dos outros, que às vezes a gente tem culpa nos problemas. E hoje, se a gente tem um país polarizado, pessoas com ódio, pessoas doentes mental, como aquele rapaz que foi lá e se explodiu o rojão, né, na cabeça. A culpa é sua, ministro Alexandre de Moraes. O senhor teve a oportunidade e tem a oportunidade diariamente de pacificar esse país, mas escolhe não fazer. Escolhe deixar pessoas inocentes presas. Escolhe deixar pessoas com problema de saúde grave padecendo dentro de um presídio.
E aí eu trago aqui também a história do senhor Sérgio Amaral, que foi transferido da Papuda para o hospital na sexta-feira com um caso grave de pancreatite e passou por uma cirurgia. Todos os familiares que estão aqui sabem o quanto é doloroso você se sentir impotente nessa situação. O sentimento da gente é esse, é de impotência. Eu estudei, eu me formei, eu me especializei, eu sento e eu estudo toda hora sobre uma saída. Eu já encontrei, até digo para o meu amigo Dr. Roberto e para quem está nos assistindo, várias, juridicamente falando, que não são aceitas, que não são lidas. E aí, uma fala que eu até gostaria de fazer é para o deputado Chico Alencar, que eu estive na comissão na CCJ, e ele disse que o que a gente precisa ver é a questão mesmo dessas condenações, que realmente estão sendo muito altas, mas em questão de condenação alta, a gente faz recurso. Nossa, que bonito! É muito bonito, teoricamente falando. O senhor Chico Alencar ou não sabe, ou faz que não sabe, mas esses recursos são analisados pelo ilustríssimo ministro Alexandre de Moraes, porque ele conseguiu um feito histórico no direito brasileiro. Ele consegue ser a vítima, ele consegue ser o acusador, ele consegue ser o juiz de garantia, ele consegue ser o julgador e ele consegue ser o juiz da execução. E o ministro Barroso, que fala em legalidade, assiste tudo isso fazendo piada. Piada com a cara da população brasileira. Eu sinto informar, senhores, que defendem o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Hoje é com essas pessoas. Hoje é a família do Clezão que chora. A família do Lucas Brasileiro. A família do Marco Alexandre. Hoje são eles. Amanhã são pessoas que vocês não vão conseguir alcançar porque são tão pobres, e vocês dizem que defendem os pobres, que não vão ter direito nem de contratar um advogado. Que não vai poder nem ser ouvido por um juiz, porque quem manda sou eu, o juiz vai dizer. Da mesma forma que está dizendo com essas pessoas. Não há mal que dure para sempre, Jane. Não há. E a gente vai continuar lutando pelas leis nesse país. Porque se o devido processo legal fosse cumprido, a gente não estava precisando pedir anistia de ninguém. Como eu digo desde o primeiro dia que eu botei os pés nessa casa para fazer uma entrevista coletiva, eu não estou pedindo privilégio para ninguém. Meu pedido aqui não é privilégio. Eu não quero que as pessoas saiam impunes dos atos que elas fizeram ou fazem. Que as pessoas que quebraram as vidraças ou que quebraram algum patrimônio histórico paguem dentro da lei. Dentro da lei que a gente tem nesse país. Que não seja ultrapassado isso. Porque isso já passa a não ser mais uma democracia. Sem direito à defesa, não tem democracia. E aí a gente vai e volta um pouco na história e vamos trazer o julgamento do Lula, né, que eles tanto criticaram. Lula teve direito a todas as instâncias. Lula foi julgado por vários juízes e mesmo assim descondenaram para ele concorrer a uma eleição. Né? O Lula teve o rito do processo dele e as defesas dele todas sendo analisadas não só por um único juiz, mas por vários. E mesmo assim, eles falam em ilegalidade. É muito bonito o discurso de vocês. E agora vem para a prática. Cadê aquele pessoal que defendia direitos humanos? Direitos humanos, porque vocês que são contra os direitos humanos, cadê esse pessoal quando Clezão morreu? Alguém dos direitos humanos foi visitar vocês lá na casa de vocês? Mas se fosse um bandido, tinha ido. E quando a gente faz essa crítica, que é uma crítica que é real, dizem que a gente está dizendo que os direitos humanos é seletivo. Olha só, essa fala importantíssima. Nós vamos continuar aqui investigando. Agora vamos ver essa questão da inexigibilidade, né? Essa pessoa importante também, cassado, não pode mais atuar, não pode mais... Perdeu o governo. Vamos ver aqui quem é essa pessoa que eu separei aqui para vocês. Olha só, gente. Acabou para ele, foi pego, o Ministério Público chegou realmente junto e agora nós vamos acompanhar aqui o que aconteceu com essa pessoa aqui. Vem cá, ó. Ainda falando sobre justiça eleitoral, o governador Ronaldo Caiado e o prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, foram declarados inelegíveis por 8 anos. A decisão é da juíza Maria Umbelina Zorzetti, da primeira zona eleitoral de Goiânia, que acatou uma ação movida pela chapa adversária na corrida municipal da capital goiana, do então candidato Fred Rodrigues, do PL. Ambos foram condenados, Caiado e Mabel, por abuso de poder político. Caberá à vice Cláudia Lira o pagamento de uma multa. Para a magistrada, o uso do Palácio das Esmeraldas, sede do governo em eventos de apoio à candidatura de Mabel logo após o primeiro turno das eleições municipais, justifica a decisão. Em nota, a defesa de Sandro Mabel informou que vai entrar com recurso.
Aos eleitores da chapa vencedora das eleições em Goiânia, o corpo jurídico do prefeito eleito e da vice manda um recado. Nada vai atrapalhar a diplomação em 19 de dezembro e a posse em 1º de janeiro de 2025. Volto aqui com a Marina Helena e com o Jorge Serrão, que nos dizem dessa decisão. O que te parece, hein, Serrão? A coisa tá feia, hein? Na próxima eleição, não pode votar no Bolsonaro, agora não vai poder votar no Caiado. Em quem mais que não vai poder ser candidato? Porque vai ficar inelegível. Justiça Eleitoral, caramba, tá exagerada demais a sua atuação. Em campanha não se pode fazer nada. Nós não temos mais liberdade para fazer campanha. Por quê? Porque as campanhas eleitorais têm sido feitas através de resoluções que são aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e não por um código eleitoral que garanta a liberdade de expressão e a segurança da própria eleição. Agora, o Brasil é tão ruim, mas tão ruim nesse aspecto, que ele ainda consegue piorar as coisas. A gente tem em gestação no Congresso Nacional um projeto de código eleitoral que é o lixo do lixo autoritário. Ele prevê multa, até enquadramento no Código Penal para quem cometer o que eles considerarem lá crime eleitoral. Então, o que está ruim hoje ainda pode ficar muito pior. O nosso legislador está brincando, ele perdeu a noção completa do que tem que ser a liberdade, do que tem que ser o Estado de Direito. O Brasil está se deixando mergulhar por incompetência completa da classe política numa tirania ou quase numa ditadura explícita. A coisa está ficando insustentável. A gente precisa retomar o Estado de Direito. Imagina, você não tem... Já tem 2 candidatos potencialmente barrados à presidência na próxima eleição, pode ter um terceiro. União Brasil está na dúvida se vem de Caiado, se vem de Pablo Marçal. Daqui a pouco vão preparar também a inelegibilidade do Pablo Marçal, se ele ameaçar vier candidato, e qualquer um que vier candidato não vai poder ser candidato. Então, só quem vai poder ser candidato à reeleição é o presidente Lula? É isso, produção? Tá feia a coisa. Ô Marina, o que me chama a atenção nesse caso é que a ação para inelegibilidade do Caiado foi movida pelo PL, né? Pela chapa do Fred Rodrigues, foi o candidato que enfrentou o Sandro Mabel no segundo turno em Goiânia, mas a acusação é muito semelhante a uma que o próprio Jair Bolsonaro, grande líder do partido, ex-presidente, enfrentou, que é de suposto uso político das instalações da residência oficial. Bolsonaro fazia as lives do Palácio da Alvorada e aí enfrentou ações, inclusive, no Tribunal Superior Eleitoral, e agora é a mesma acusação que o PL usa contra o Caiado por uso do Palácio das Esmeraldas, a sede do governo goiano. Qual a sua análise desse caso, hein, Marina? No mínimo faltou coerência, né, Brown? É isso aí, você tem uma reclamação ali. E outra coisa, olha o tipo de coisa que a gente está discutindo para tornar um prefeito eleito inelegível, gente. Isso é um absurdo. E é isso aí que o Serrão falou. A gente hoje em dia tem uma justiça eleitoral que está praticando verdadeiros absurdos. A gente tem cassação aí de mandatos, próprio colega, né, o Deltan, que foi cassado, calando a voz aí de milhares de votos. Agora, essa tentativa, eu vejo que ainda eles vão recorrer, obviamente, para o TSE, para o STF. Eu tenho dúvidas, sinceramente, de que essa decisão será mantida. Até porque, cá entre nós, eu acho que o Caiado faz parte daquele seleto grupo da direita